Olá, gente, aqui é o Zé de novo e vamos começar a resolução do exercício número 1 da semana 6. Então esta vai ser a última lista que eu vou resolver aqui para a matéria de Física 2. E esse então vai ser, o próximo exercício serão os últimos vídeos que vocês vão me ver, pelo menos até eu decidir meter o bedelho em alguma outra matéria. Tá legal? Então o exercício apresenta um sistema um tanto quanto complexo, um cilindro com determinadas dimensões. Numa extremidade, esse cilindro está sendo aquecido por um vapor de alta temperatura e do outro lado ele está sendo resfriado por uma serpentina com água corrente. Temperaturas são medidas em 2 pontos desse cilindro, distantes 50 centímetros um do outro, e outras temperaturas são medidas na entrada e na saída da água que está circulando na serpentina. O enunciado do exercício diz que a figura esquematizada, um arranjo para a medida de condutividade térmica. Um cilindro de diâmetro D igual a 5 cm é confeccionado com material de interesse e adaptado ao equipamento termicamente isolado do ambiente. Pelo compartimento da esquerda, passa-se um fluxo de vapor de água em alta temperatura. No outro extremo, uma serpentina por onde passa um fluxo vamos chamar de M', constante de água. Esse M bolinha, melhor dizendo, é simplesmente uma taxa de massa de água que está passando por um intervalo de tempo. Por enquanto a gente não vai se preocupar tanto com isso, eu já explico. Então, fluxo M bolinha constante de água. O calor específico é 4,19 joule por grama por centímetro por grau Celsius. É firmemente fixado ao cilindro. Monitoram-se as leituras dos 4 termômetros indicados até que fiquem estacionários. As temperaturas T1 e T2 são medidas em 2 regiões do cilindro, separadas pela distância D igual a 50 cm. As temperaturas T3 e T4 são, respectivamente, a temperatura da água na entrada e na saída da serpentina. No item A, obtenha uma expressão para a condutividade térmica do material em termos dos parâmetros definidos no enunciado. Use o aquecimento da água através da serpentina para determinar o fluxo de calor e a lei de Fourier para relacioná-lo com a condutividade do material. Assuma que o gradiente de temperatura ao longo do cilindro é uniforme. Quando ele fala para determinar a condutividade do material, ele pede para calcular kappa, que é essa letrinha grega. Ela aparece na fórmula da lei de Fourier dessa maneira. Então, essa é a lei de Fourier, onde a taxa de transferência de calor é igual à constante de transmissão térmica do material vezes a área vezes o gradiente de temperatura, né? A variação de temperatura com a distância. Percebam que eles sempre usam diferenciais, né, ou pedaços infinitesimais do material, quando não é possível garantir que essa variação ela é uniforme. Quando a temperatura é muito alta, quando o gradiente de temperatura é muito significativo, isso daqui não é muito estável ao longo da distância. Mas ele mesmo, o exercício já garantiu que a gente pode usar, né, considerar que o gradiente de temperatura é uniforme.
Então, a temperatura vai caindo ao longo, né, da distância do cilindro em relação à fonte térmica de uma maneira uniforme. Então, essa fórmula, né, essa equação pode ser aproximada para essa fórmula, né? Então, aqui é no nível microscópico, aqui a gente tem no nível macroscópico. Isso só foi possível porque a gente pode considerar que o gradiente de temperatura é uniforme. Agora, qual é a diferença entre Q, esse Q bolinha, eu não sei qual é o nome desse símbolo, eu sei que é a taxa de transferência de calor, e o nosso calor, que a gente já está acostumado a lidar. Qual é a relação entre eles? A relação é que esse Q bolinha é a taxa de transferência de calor. E se é taxa, normalmente a gente está lidando com tempo. Então, seria mais ou menos a variação do calor ao longo do tempo. O fluxo, por isso isso aqui é um fluxo de calor, transferência, taxa de transferência de calor. Tudo bem? Então, esse Q bolinha é igual dQ sobre T. Isso aqui é muito importante para a gente definir os próximos parâmetros, mas é bom lembrar. Então, quando ele pede para obter uma expressão da condutividade térmica em função dos parâmetros apresentados, quer dizer que a gente precisa encontrar uma equação onde esse valor K esteja isolado, esteja em função da distância, temperaturas e outras configurações desse nosso sistema. Tudo bem? Então a gente sabe que vai obter algo desse tipo. A gente pode pegar essa equação mesmo e já começar a isolar alguns elementos. A gente pode isolar o K, né? Então vai ficar Q bolinha. Eu estou pegando esse K. Então do outro lado vai ficar Q bolinha. Passo o delta D multiplicando e o A e o delta T dividindo. Esse ΔT, a gente vai assumir que é a diferença de temperatura que a gente está pegando entre esses dois pontos, né? Porque é o que interessa para a gente, é a condutividade térmica do cilindro. Então, quando a gente for expandir essa equação, né, para assumir os outros parâmetros apresentados, este ΔT que estava aqui era o ΔT1 menos o T2, que é a variação de temperatura entre esses dois pontos. Bom, nossa equação está quase pronta, mas a gente precisa determinar qual é a taxa de transferência de calor nesse sistema. Bom, então por enquanto vocês guardem essa equação aí no cantinho e a gente vai trabalhar agora com esse Q bolinha. Bom, o Q bolinha, como eu já tinha adiantado, ele representa o fluxo de calor, né, ao longo do tempo, né, a taxa de transferência ao longo do tempo. E se vocês lembram lá daquela semana que teve a dinâmica dos fluidos, né, hidrodinâmica, tem uma analogia satisfatória entre esses dois sistemas. Assim como eu não podia ter uma situação que eu tinha um acúmulo de fluido num determinado ponto, aqui eu também não posso ter
acúmulo de calor no determinado ponto. Então o fluxo de calor de T1 para T2 vai ser igual o fluxo de calor nesse extremo, que vai ser igual ao fluxo de calor da água que está passando, né? Porque se não fosse assim, haveria um incremento de temperatura em algum ponto, né, do nosso sistema. E não é o que acontece, porque o exercício também garante que já está em um certo equilíbrio. Ou seja, a temperatura, o calor que chega nesse extremo, consegue ser escoado pelo fluxo de água. Então, o calor que chega nessa parte consegue ser levado pela água, né? Se aumentasse o fluxo de água, essa temperatura diminuiria e estaria mais próxima da temperatura da água que entra. Se a água entrar com uma temperatura ambiente, ela deve estar saindo um pouco aquecida. Se eu aumentasse esse fluxo, a água sairia um pouco mais próxima da temperatura de entrada. Se eu diminuísse esse fluxo, então teria menos água para fazer com que essa energia térmica fosse escoada, então a temperatura de saída provavelmente iria aumentar, assim como aumentaria a temperatura em T2. Mas, do jeito que o exercício apresenta o sistema, já está num certo equilíbrio. Então, por conta desse equilíbrio, eu consigo garantir que o fluxo de calor em determinada... em qualquer posição do cilindro, ele vai ser igual em qualquer posição do cilindro, e também vai ser igual ao fluxo de calor da água. Tudo bem? Então era nesse ponto que eu queria chegar. Como estamos em equilíbrio, o fluxo ele precisa ser constante ao longo de todo o sistema. Legal? Então eu vou substituir esse Q bolinha naquela forma anterior, né, de onde eu tinha isolado o kappa, e vou substituí-la pelo Q bolinha da água, justamente porque elas precisam ser iguais. Agora, o calor da água, né, se o calor foi absorvido pela água, a gente consegue calcular pela massa, o calor específico da água e a variação térmica observada. Então, se houve alguma variação térmica da água, que foi o que aconteceu aqui, ela entrou fria, saiu um pouco aquecida por ter tirado parte da energia térmica do cilindro, quer dizer que teve uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura é justamente o que mede T3 e T4. Só que a massa de água, ela não é fixa, digamos assim, não é um reservatório fixo de água. O cilindro não está mergulhado no reservatório. É uma serpentina ligada a um sistema de bombeamento que permite que a água fique circulando, provavelmente até um sistema de refrigeração da água, para garantir que a água entre aqui com uma determinada temperatura. Como o Q bolinha da água vai ser o Q, né, o calor que a água recebeu, sobre um intervalo de tempo, então a gente pode escrever diretamente a equação do fluxo de calor da água da seguinte maneira. O Q bolinha da água será igual a M vezes C vezes o ΔT, né, a variação de temperatura, será T3 menos T4. Agora, eu tenho que dividir isso pelo tempo. E o parâmetro que está variando aqui com o tempo é a massa, que é a massa de água, uma vez que ela está em circulação. Então vocês podem chamar esse novo M de um M', né, onde M' vai ser a variação de massa de água pelo tempo.
Então, a cada instante, eu vou ter uma determinada massa de água absorvendo o calor da minha fonte térmica. E como essa massa de água sempre vai estar em circulação, ela vai variar com o tempo. Tudo bem? Então, a cada instante eu vou ter uma massa de água diferente absorvendo o calor. É isso que essa expressão quer dizer. No gabarito, ele correlaciona esse M, né, como um fluxo, assim como o calor. Então, por isso que no gabarito tem esse M bolinha. E, de novo, o M bolinha vai ser a variação da massa de água que está absorvendo calor em um determinado tempo. Então, voltando àquela questão de que o fluxo de calor no cilindro é igual ao fluxo de calor da água, nós podemos substituir naquela formulinha o Q, né? Significado bom, vamos fazer de novo que eu já perdi. Bom, vou isolar o kappa. Então, kappa vai ser igual fluxo de calor vezes meu ΔX dividido pela área vezes ΔT. Esse ΔX, como eu estou pegando entre os termômetros 1 e 2, esse ΔX será igual a D, que é a distância entre os termômetros 1 e 2. Então, kappa ficaria igual ao fluxo Q vezes D dividido pela área vezes T1 menos T2. Pronto. Agora, a única coisa que faltou substituir é o fluxo Q, que novamente eu tinha igualado ao fluxo térmico da água. Então, finalmente, essa fórmula ficará kappa igual, vou deixar assim, o calor específico da água vezes a taxa, né, o fluxo de água, melhor dizendo, vezes a distância D, que eu tirei daqui, e agora T3 menos T4 dividido pela área do cilindro, multiplica T1 menos T2. Fecha parênteses. Bom, então é isso. Essa é a expressão que me permite calcular a condutividade térmica do meu cilindro, levando em consideração o fluxo de água, né, expressado pelo M bolinha, a variação de temperatura da água que entra e sai, e a dimensão do cilindro, né, que é a área do cilindro, da seção, a variação térmica entre duas posições do cilindro e a distância entre essas duas posições. Então, ó, brincando um pouco com essa expressão, se eu aumentar a área do meu cilindro, então a condutividade térmica vai ser maior, o que faz sentido. Se eu diminuir a distância entre esses dois pontos, também vou perceber uma mudança.
Mas é claro que essa mudança não vai ser muito significativa, uma vez que se aumentar a distância entre T1 e T2, a temperatura entre esses dois pontos também vai modificar. Então elas vão modificar muito provavelmente de maneira que o kappa se mantenha praticamente o mesmo. Tudo bem? No item B, ele pergunta qual é o fluxo de calor através do cilindro nessas condições. Ele tinha colocado que no experimento com o cilindro metálico, a vazão de água pela serpentina foi ajustada para... O exercício não coloca aqui qual é o fluxo, qual a vazão de água. Na condição estacionária, as medidas de temperatura deram que na posição T1 a temperatura é 229 graus Celsius, T2 é 135 graus Celsius, T3 é 25,5 graus Celsius e T4 é 28 graus Celsius. Isso me faz achar... Eu cometi um pequeno engano aqui, gente. Aqui não é T3 menos T4. É T4 menos T3. Porque o fluxo de água está assim. Está entrando por T3 e saindo por T4. Então a temperatura T4 vai ser superior a T3. Então aqui estava invertido. Desculpem pelo engano. Bom, então ele pergunta qual é o fluxo de calor através do cilindro nessas condições. Ora, a gente já tinha determinado que o fluxo de calor do cilindro é igual ao fluxo de calor da água. E da água está mais fácil a gente calcular porque a gente tem o calor específico da água. Sim. O fluxo M bolinha, que é o fluxo de água, ou variação de massa de água por tempo, ela não foi dada por algum erro no enunciado do exercício. Então eu tive que dar uma olhada na resposta para pegar esse valor. E esse valor é de 0,6 quilogramas por minuto. Bom, então nosso fluxo de calor da água ele vai ser dado pela M bolinha vezes C vezes variação de temperatura. Que bolinha seria igual. Aqui eu preciso colocar a variação de massa por tempo. Só que o exercício me dá quilogramas por minuto, sendo que no Sistema Internacional de Unidades eu precisaria de quilogramas por segundo. Então, vou usar essa parte aqui de baixo para fazer essa transformação. 0,6 quilogramas por minuto equivale a quilogramas por segundo. Bom, obviamente não preciso transformar quilograma, já está na unidade certa. Agora, minutos equivalem a 60 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então basta simplesmente dividir 0,6 por 60, que já terei a unidade em quilogramas por segundo. E 0,6 dividido por 60 será igual a 0,01. Então esse 0,01 já está em quilogramas por segundo.
vezes o calor específico da água, que é dado... De novo, a gente vai ter que fazer conversão. O calor específico da água é dado em 4,19 joules por grama por grau Celsius. Talvez muitos de vocês estejam confusos por conta dessa unidade, porque boa parte dos exercícios da semana anterior a gente tinha trabalhado com mols ao invés de massa, mas é preciso lembrar que as duas unidades são possíveis. É claro que os valores vão ser diferentes, uma vez que você está dividindo hora por massa, hora por número de mols. Os dois estão relacionados, porque a massa molar de uma substância é igual a massa, uma determinada massa, dividido pelo número de mols que estão contidos nessa massa. Tá? Então, se a gente não tem essa informação de massa molar, dificilmente a gente consegue transformar de gramas por mol, de joules por grama por grau Celsius para joules por número de mols por grau Celsius. Como a gente está lidando com massa mesmo, então vamos deixar do jeito que está. Uma outra coisa importante é que muitas vezes você não pode usar graus Celsius no lugar de Kelvin. Mas, nesse sentido, não faz muita diferença você trocar aqui de graus Celsius por graus Kelvin. Mas, justamente porque a gente usou aqui uma variação de temperatura. Tudo bem? Bom, então, temos 4,19. Não vou mudar nem o joule nem o grau Celsius, vou mudar só de gramas para quilos. 1 grama equivale a quantos quilos? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para converter. 1 grama é 1 milésimo de quilo, então é 10 a menos 3. Como aqui esse menos 3 está numa divisão, e aqui eu tenho como se fosse um 10 elevado a 0, né? Porque qualquer número elevado a 0 é 1, mas só para uma questão didática, 0 menos menos 3 vai me dar mais 3. Por isso que aqui vai ficar 10 ao cubo. Tudo bem? Repitam esse processo se vocês tiverem com alguma dúvida. De gramas para quilogramas é 10 a menos 3. Como em cima tinha 10 elevado a 0, então fica 0 menos menos 3, que dá mais 3. Então, o calor específico da água, em unidades do Sistema Internacional, é 4,19 vezes 10 a terceira, vezes a variação térmica das temperaturas 3 e 4, que é 28,7 menos 25,5. Então, fluxo de calor no sistema.
28,7 menos 25,5 vai me dar 3,2. Então, multiplico 3,2 vezes isso, que me dá 134,08 watts. E por que watts? Porque fazendo análise dimensional dessa continha aqui, eu vou ter joules por segundo. Tudo bem? Joules por segundo, porque a unidade que estava aqui em graus Celsius do calor específico cancela com o resultado desse amiguinho aqui, que estava em graus Celsius também, então cancela. O quilograma, que estava também contido aqui no calor específico, cancela com esse. Esse termo era dado em quilogramas por segundo, né, que a gente já tinha feito a conversão. E esse quilograma cancela com o quilograma também contido. Então, desse termo aqui fica o joule e desse termo aqui fica sobre segundo. Por isso que o resultado é joule por segundo. É a definição de watts. Tudo bem? Bom, finalmente, o último item desse exercício pede para calcular a condutividade térmica do material. Aqui vocês podem escolher uma das duas opções. Vocês podem calcular usando a fórmula de Fourier, né, isolando o K, uma vez que você tem o Q, ou usando aquela fórmula aquela expressão matemática que a gente definiu no primeiro item desse exercício. Eu acredito que não vai fazer diferença qual deles você usar, o resultado tem que ser o mesmo. Eu usei essa fórmula aqui mesmo. Vou resolver por ela. Então, bom, já vou isolar K, né? Facilitar a minha vida. Capa, aliás. Então, fluxo de calor, que eu já tinha determinado no item anterior, vezes o ΔX é o meu próprio D, que é a variação, que é a distância entre os dois pontos que eu estou pegando a temperatura, dividido pela área vezes a variação de temperatura, ou seja, T1 menos T2. Capa será então 134 vezes 0,5. Esse D, que é a distância entre T1 e T2, é fornecida, dividido pela área. A área da seção do cilindro é πr ao quadrado. E o raio é fornecido, só que na forma de diâmetro. Se o diâmetro é 5 centímetros, então o raio será 2,5 cm, vezes a diferença entre T1 e T2. T1 é 229 menos T2, que é 135. Capa será então bom, essa área aqui, só para comparação para vocês, colocar a área do cilindro é igual a 1,96 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, obviamente, já em unidades do sistema internacional. Então, é mais fácil vocês pegarem o raio já em centímetros e depois em metros, né, e depois já usarem na fórmula em metros para vocês terem
em metros quadrados, ao invés de usar em centímetros, achar a área em centímetros e depois centímetros quadrados e depois ter que converter em metros quadrados. Vocês podem acabar tendo algum problema na conversão de unidades. Bom, no final, K será igual a 363,87 watts metro a menos 1 vezes graus Celsius a menos 1. Então percebam que o kappa ele é dado em unidades de potência, né, o fluxo de calor, por metro por graus Celsius. Tudo bem? Então esse exercício está encerrado e eu volto daqui a pouco com a resolução do exercício número 2 da lista 6 de apoio. Tá legal? Então, até mais.